história que você possa dividir com a gente, assim, de um momento que você acha assim, não, esse foi meu maior momento com Deus até hoje. Nesse dia, eu realmente senti que, né, assim, algo transformador, assim, na sua vida. Tem alguns momentos, assim, né? Mas eu uma vez compartilhei aqui não, né? Compartilhei em BH. Não foi aqui no Glorify. Uma vez eu compartilhei em BH, essa terra maravilhosa de comida gostosa, sobre o que eu vivi com Deus, no processo de libertação que Ele promoveu na vida do meu marido. Foi muito forte aquele momento, quando eu orei por ele, quando ele me disse, ora por mim, porque ou Deus me leva ou Deus me transforma. E ali foi uma oração de entrega que eu tive que fazer. O Odilon, nascido e criado na casa de Deus, mas ele se afastou dos caminhos do Senhor e passou 11 anos nas drogas. E uma parte desse processo eu estava ao lado dele, como namorada, noiva e depois esposa. E casei com ele debaixo da autorização de Deus e da direção do Senhor. E depois que eu casei, ele teve uma recaída, mas Deus me deu graça, né, em todo esse processo. E um dia, depois de fazer uma oração de joelhos dentro do banheiro da minha gravadora, quando eu estava botando a voz na primeira canção que eu gravei naquele álbum, que era o Tira-me do Vale, eu fui para casa e mais uma vez ele chegou de madrugada, só que dessa vez ele veio completamente decidido a mudar. E eu sei que foi pelo Espírito, claro, né, que foi trazido pela mão poderosa desse Deus maravilhoso a quem a gente serve. E ali eu orei e fiz essa entrega. E desde esse dia, o Odilon nunca mais usou drogas e hoje ele é o meu pastor, né? Já faz aí 25 anos que o Odilon está liberto e hoje ele é uma bênção. E quando eu lembro disso, eu tenho convicção absoluta de que quando Deus entra no negócio, não tem como uma pessoa resistir a esse chamado, sabe? Eu sei que o Deus que fez esse milagre na vida do Odilon no passado, ele é capaz de fazer esse milagre hoje, nos nossos dias, na vida de quem quer que seja. Então, é por isso que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A gente tem que lembrar das coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida para continuar tendo esperança, porque o apóstolo Paulo diz que a gente não deve sofrer como quem não tem esperança. Você vê que ele não diz que a gente não vai sofrer, nem que não deve sofrer, porque é impossível viver uma vida sem sofrimento, sem luta, sem batalha. A vida não é só de batalha, mas ela também não é só de triunfo, né? A gente tem processos que a gente precisa atravessar. E eu estava até conversando com a Ana agora, que a gente vai mudando de nível. Igual videogame, sabe? Você vai assim, mudando de nível, conforme vai ficando mais apta nas batalhas, você também vai aumentando a batalha, né? Mas o Senhor vai te dando cada vez mais garra, mais capacidade. Então, eu gosto de lembrar muito desse milagre, desse momento, do que eu senti, do que eu vivi. E isso me dá muita esperança para viver todos os desafios do presente. Eu acho que algo muito importante da gente dividir com o pessoal é que às vezes as pessoas têm expectativa que seja somente aquela oração, né? E aquela oração, ela foi a virada de chave, foi o instrumento que Deus usou, né? Foi quando o Senhor tocou na vida dele, que ele estava decidido, né, a mudar. Mas existiu todo um processo com certeza, antes. E as pessoas às vezes não estão dispostas ou preparadas para esse processo, verdade, né? Não querem, elas não querem, elas querem tudo num toque, num touch. Muda a tela. Se pudesse, mudava a tela. Igual muda do smartphone, sabe, do tablet. Mas a vida não é assim. A gente precisa fazer parte. Deus nos chama para participar dos processos. Para que a gente possa tomar posse dos projetos que Ele tem para nós, né? E teve todo um processo aí que envolveu muita gente. Envolveu a minha vida, envolveu os meus pais, envolveu os pais do Odilon. Eu já ouvi uma vez você falar que você decidiu mudar de atitude, né? Então, você era amorosa, você recebia bem em casa, né? Primeiro, assim, como toda recém-casada que se preze, eu surtei. Por essa eu não esperava. Gente, porque quando você pega duas pessoas de famílias diferentes, culturas diferentes, bota todo mundo dentro da casa, não quero te assustar, tá, Lu? Socorro, não Deus! Quero te assustar. Mas você se depara com situações inusitadas, você acha que não vai dar conta. E aí você imagina,
Eu também era uma filha muito mimada, muito acostumada com beijinho, com abraço, colo do papai e da mamãe, né? Filha de nordestino, que é aquela família grudenta, e todo mundo fala alto. O Odilon veio de uma família mais reservada, embora eles fossem 11 irmãos, mas os pais eram calmos. Ele disse que nunca viu o pai dele discutir com a mãe dele. Como assim? Eu via meu pai discutir com a minha mãe em voz alta várias vezes. Daqui a pouco eles estavam se agarrando de novo, se beijando, era a coisa mais normal. Então, só isso já é um choque, né? Mas depois que eu surtei, né, dentro de 4 paredes com meu marido, eu entendi que eu não ia ganhar ele no grito. E essa verdade prevalece até hoje. A gente não ganha as pessoas no grito, nem no poder da manipulação, nem no seu, na sua palavra, na sua capacidade de convencimento. Porque não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. E a gente precisa confiar nisso. Ou a gente entrega para Deus o controle e confia e faz a nossa parte, que é lutar contra o inimigo ao invés de lutar contra as pessoas que a gente ama, ou a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, como diz meu avô e minha avó, né? Como diziam. Que dor. Então, é exatamente isso, é uma dor constante, porque não tem como você vencer uma batalha espiritual de maneira natural, não tem como. E quando eu entendi isso, eu falei, então tá bom, deixa eu aproveitar, deixa eu ser feliz. Uma coisa que a gente precisa entender é que durante a guerra dá para ser feliz. Dá para a gente desfrutar da vida, desfrutar do nosso dia a dia, viver outras coisas, não focar só nisso, sabe? Você tem uma batalha, mas você tem uma vida. Então, para de meditar só na batalha. Aquilo que você medita ganha mais força. E eu estava focada só no Odilon. Se ele tivesse bem, eu estava bem. Até que eu entendi que eu precisava viver a minha vida com Deus. E nesse período você estava ministrando? Eu estava gravando o meu primeiro trabalho. Eu estava começando o meu ministério. Eu não tinha noção do que Deus faria na minha vida. Foi ali que eu fiz a minha total entrega, de novo, uma nova aliança com Deus, de servi-lo independente do Odilon. E essa aliança eu renovo todo ano com Deus. Independente de quem esteja na minha vida, na minha família, ao meu redor, do que eles escolham, isso não vai afetar o meu relacionamento com Deus. Porque eu não posso ser moldada pelas escolhas alheias. Eu fiz uma escolha e essa escolha prevalece sobre todas, que é Jesus. Uau. Ele está no centro da minha vida. Não é a minha dor que está no centro, não é o luto que está no centro, não é nem mesmo o Odilon, nem o meu filho, Lucas, nem ninguém. Quem está no centro é Cristo e esse lugar ninguém toma. Então, quando a gente tem essa consciência, claro que a gente chora, claro que a gente de vez em quando entra na batalha, bota a cara no chão e só sai dali quando a paz que excede todo o entendimento entra e expulsa aquela angústia momentânea. E a gente entende o que é a leve e momentânea tribulação. Porque a tribulação não tem que ser uma constante na nossa vida. Ela tem que ser leve e momentânea mesmo. Leve porque Jesus está com você carregando esse fardo. Na verdade, o fardo é dele. Né? Porque se for seu, você não dá conta. E ela vai passar. Sabe? Vai passar. Da mesma maneira que chegou, vai ter um dia que Deus vai dar um basta. Eu já olho para trás e vejo tanta coisa que eu já venci, tanta coisa que eu já experimentei, que eu já superei em Deus. Então eu vou dar conta do resto. Até Jesus voltar. E se eu não der conta, ele me leva. Se ele achar que eu não dou conta, ele me leva. Eu desconfio que ele acha que eu dou, sabe, gente? Porque a última que ele me livrou... Eu desconfio também. Eu saí de um carro de cabeça para baixo, gente. Uau. Só tinha o vidro de trás, que saiu inteiro, para a gente poder escapar e sair dali. E eu e meu marido saímos ilesos. Então, é muita bênção de Deus poder pensar assim, o Deus quando quer livrar, o Deus a quem eu sirvo, quando Ele quer nos livrar, Ele livra. Quando Ele quer nos levar, Ele leva. Se Ele nos levar, quem vai ficar com saudade é quem fica, né? A gente vai estar na eternidade com Ele, como diz o apóstolo Paulo, né? O morrer para mim é lucro, né? O viver também. Então, se Deus quer que eu viva, eu vou viver. Se Deus quiser me levar, eu vou ficar bem. Sinto muito por quem ficar. Mas eu desconfio que Ele quer que eu fique um pouco mais. Acho que tem algumas coisas aqui que Ele ainda quer que eu experimente nesse lado da eternidade. Então, por algum motivo, por algum motivo. Eu concordo com essa frase. Ei, e hoje já passaram 30 anos desde que você se casou, não é isso? Não, eu casei, vai fazer 27 anos. 27 anos. Isso. E como que você considera hoje o seu relacionamento depois de tudo isso que vocês passaram? Tantas lutas juntos. Gente, cada dia melhor, de verdade. Eu falo assim que o Odilon, ele é o amor da minha vida, mas ele é também o meu melhor amigo, ele é meu companheiro,
Ele é um profeta na minha vida, que Deus tem usado. De vez em quando eu acho que não vou dar conta, eu chego diante dele, tamanha autoridade que ele tem, e eu falo assim, eu não estou aguentando hoje, profetiza na minha vida. Uau! Profetiza na minha vida, libera uma palavra profética sobre a minha vida. E Deus usa ele, ele começa a liberar a palavra profética. E eu recebo, e aquilo é tão poderoso, porque a gente precisa acreditar nessa autoridade que Deus dá para o líder da nossa família, sabe? E Deus, ele é um Deus de hierarquia, ele é um Deus que não negocia autoridade. E quando a gente também reconhece essa autoridade do marido em casa, eu acho que isso é uma coisa muito poderosa, que funciona muito no mundo espiritual. E quando ele faz isso, eu sinto imediatamente esse alívio, essa paz, essa alegria. Tem hora que Deus vai dando estratégias, assim, na hora das batalhas, né? Tem hora que Deus fala assim para mim, já orou, já jejuou, então agora vai para a esteira. Eu vou para a esteira, andar 40 minutos. Que o que eu preciso, na verdade, é de endorfina, serotonina, hormônios, né, do bem, para conseguir dar conta daquele dia. E tem hora que eu preciso de uma oração, que eu preciso de uma conversa, que eu preciso de um café com uma amiga. E a gente precisa identificar tudo isso, porque a gente está vivo, a gente é de carne e osso, a gente está com os pés na terra e os olhos na eternidade. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente é espírito, alma e corpo, e a gente precisa respeitar isso. Uau. Isso é uma inspiração porque hoje muitos casais, no momento da tribulação, da dificuldade, eles se afastam um do outro em vez deles se unirem e juntarem forças, né? É verdade. Eu soube que 75% dos casais se separam quando há a perda de um filho na família, né? E eu louvo a Deus porque nós vivemos essa experiência, mas nós nos unimos mais. Eu entendi que se eu orava, eu tinha que orar mais. Se eu lia a palavra, eu tinha que ler mais. Se eu era amiga do Odilon, tinha que ser mais. Tudo eu tive que buscar com mais intensidade. E Deus nos deu graça para isso, sabe? Ele nos uniu mais para que nós pudéssemos superar essa adversidade que veio sobre a nossa vida. Assim como no exército as pessoas, antigamente, lembra naquelas guerras de gladiadores nos filmes? As pessoas uniam os escudos e os escudos encaixavam uns nos outros para poder resistir às flechadas, Sim. os dardos inflamados, que eram as flechas que vinham com fogo. Eu acredito que é assim que funciona também na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando a gente junta os escudos, a gente fica mais forte dentro da nossa família também. Você falou no início do podcast sobre ter uma visão superior. O que você sente que mudou desde o início da sua jornada até hoje? Eu acho que essa visão de mundo mesmo, maturidade, essa coisa de você ter a certeza de que, haja o que houver, você vai dar conta e que não depende de você, que a vitória não está nas tuas mãos. Eu acho que isso vem com o tempo, essa capacidade de você não ter que provar nada para ninguém. Você simplesmente seguir em frente, lendo as placas que Deus coloca diante de você, sabe? Essa capacidade de desprendimento também, de você entender que tudo que você tem, que todas as coisas que Deus disponibiliza, Ele está deixando você usar por algum motivo, mas elas não são a razão da sua vida. Então, isso muda completamente a maneira como a gente encara as circunstâncias. A gente se torna mais forte, mais resiliente e mais capaz de avançar, de seguir em frente, de suportar as tempestades da vida. Uau!